Boa noite a todos. Boa noite. É sempre com muita alegria que eu contribuo em alguns momentos para trazer um pouco mais de conhecimento, e nessa noite, em especial, é uma noite de festa, é uma noite de celebração. Nós vamos falar do nascimento de um espírito, agora em espírito, né? Mas antes uma mulher que deixou uma história muito bonita e muito mais do que uma história. Ela deixou um exemplo de vida para que a gente possa seguir. Nós vamos falar de Maria Modesto Cravo, que é a mentora da Casa da Caridade. E antes de nós começarmos a falar um pouco da obra dela, é importante nós lembrarmos sempre o papel do mentor. Né? Todos nós temos um mentor e as casas espíritas possuem seus mentores. E no imaginário popular, o mentor, ele é um ser de luz que já foi criado pronto. Ele é tão importante, ele é tão necessário, que Deus, quando criou, já criou ele pronto. E aqui, na doutrina espírita, nós estudamos que não. O ponto de partida é igual para todos. Né? Todos nós nascemos simples e ignorantes. Somos criados espíritos simples e ignorantes. E trilhamos o nosso caminho. E através das nossas escolhas, através do livre-arbítrio e das nossas obras, nós avançamos na evolução, alguns em passos largos, rapidamente, outros de forma mais lenta. Então é importante nós colocarmos que o trabalho do mentor, ele se assemelha muito ao de um professor. Né? Neste momento, nós estamos tendo o carinho de uma pessoa que compreende um pouco mais que nós, porque já trilhou esse caminho antes. E ela deseja muito que a gente possa experimentar a felicidade que ela experimenta. Ela deseja muito que a gente possa aprender o que ela aprendeu. Quando nós dizemos que alguém é ignorante, é no sentido de ignorar, de não ter aprendido. Né? Então, assim, nós ainda desconhecemos algumas coisas. E Maria Modesto é como a nossa professora, como a nossa mãe, que tenta nos ajudar para que a gente possa aprender, para que a gente possa, através do que aprendeu, colocar o Evangelho de Jesus em prática e amarmos o próximo. Né? Então, nessa noite, falarmos sobre uma mentora, na realidade, é dizermos que ela é muito importante enquanto instrumento precioso para a nossa reforma íntima. Né? Então, ela é aquela que vai nos auxiliar, nos ajudar. Ela não nos torna seres especiais no sentido de não precisarmos mais de ajuda. Porque algumas pessoas compreendem o mentor de uma forma equivocada, achando que é muito especial, muito importante e que não precisa mais aprender nada, porque se ela tem um mentor, o mentor faz tudo por ela. E não é desta forma que nós compreendemos. Né? Hoje, nós vamos, inclusive, reciclarmos o nosso conhecimento. Porque nós que somos trabalhadores da Casa Amor e Caridade, nós ouvimos falar de Maria Modesto inúmeras vezes. E alguns de vocês até podem pensar da mesma forma, mas eu já ouvi, eu já sei quem ela foi, eu já sei de que forma ela viveu, eu já sei tudo que ela fez, mas eu vou ter que ouvir de novo. Pode acreditar que você vai ouvir hoje de uma forma diferente, porque hoje você não é a mesma pessoa que você foi ontem. Hoje você está diferente, hoje você ouve diferente, e ela vai trazer um aprendizado para nós. E como nós aprendemos pelo exemplo, então conhecendo um pouco mais da vida e da obra, né, dessa pessoa tão importante para nós, agora um espírito tão importante para nós, nós com certeza vamos ter o nosso aprendizado enriquecido. Então, né, como já está citado aqui, vida e obra da Dama da Caridade e seu processo evolutivo até tornar-se mentor espiritual. Então, a palestra ela está dividida com 3 conteúdos. Nós vamos falar da encarnação anterior, né, quem ela foi antes de ser Maria Modesto Cravo. A espiritualidade permitiu
que a gente pudesse receber informações da encarnação anterior. Isso ocorre com um propósito sério, tá? Não é meramente uma especulação. E não é para ser tratado, né, de qualquer forma. Existe um propósito para que essa revelação tenha sido feita. E nos slides mais para frente nós trataremos desta revelação, como que ela aconteceu. Então a encarnação anterior aconteceu na Idade Média e ela nasceu na Itália, em Florença, e ela era Catarina de Médici. Se nós procurarmos nos livros de história, os nossos filhos aprenderam, nós aprendemos, e história, ela é, né, algo que fica para sempre. Então, gerações que ainda virão conhecerão esse legado que Catarina de Médici deixou. Então, enquanto figura histórica, ela tem toda uma série de informações, mas o que nos surpreende é que de tempos em tempos surgem novos biógrafos. De tempos em tempos surgem pessoas abordando Catarina de Médici de formas diferentes, por ângulos diferentes. Então, por isso que eu digo para vocês, hoje será a terceira palestra que eu tenho a oportunidade de pesquisar sobre ela. E eu garanto que em cada uma delas sempre foi acrescido uma informação nova. A segunda parte, a reencarnação, né, no Brasil, em Minas Gerais, já como Maria Modesto Cravo, carinhosamente chamada de Dona Modesta. E o seu desencarne, o retorno ao plano espiritual, o seu trabalho no Hospital Esperança e o trabalho dela como mentora. Então, a primeira vez que essa palestra foi feita nessa casa tem 10 anos. Ela foi feita baseada no resumo deste livro, Recordações de Modesta. A segunda palestra foi realizada há 4 anos, em 2018. Nós abordamos o resumo do livro e nós trouxemos mais 2 informações adicionais. São 2 escritores que retrataram Catarina de Médici por uma visão um tanto patriarcal e conservadora, mas já trouxeram novidades naquela época. Então, um deles é Alexandre Dumas, o outro Michel Zevaco. E hoje, terceira vez que abordamos este assunto, nós vamos trazer o resumo dos livros e nós vamos trazer informações adicionais sob um ponto de vista um pouco mais humanizado. Nós temos o escritor Bruno Astuto, brasileiro, e nós temos a escritora Leone Frida, que escreveu este livro aqui sobre Catarina de Médici, e estes 2 abordarão também alguns aspectos históricos dessa figura tão polêmica e tão controversa. Então vamos começar. Ela nasceu na Itália, em Florença, em 1519, era a Idade Média, e ela nasceu numa religião católica. Aqui é a imagem dela. A família Médici era originária da região da Toscana, mas acabaram por dominar Florença. Eles fizeram fortuna como comerciantes e banqueiros, e depois eles patrocinaram artistas do Renascimento. Mas eles não eram nobres. Um detalhe importante para explicar. Os pais de Catarina, eles foram casados por apenas 1 ano. Foi um casamento político, né, um casamento arranjado, porque o pai, não sendo nobre, não tendo, né, sangue real, ele tinha influência política, influência religiosa por parte de sua família, mas faltava a nobreza. Então a família, que tinha um poder, né, naquela época, conseguiu casar o pai com a mãe, que era herdeira dos Bourbon. A mãe tinha procedência da França e ela era condessa de Bolonha. A mãe faleceu com 21 anos por complicações no parto. A filha tinha nascido há 15 dias. O pai faleceu aos 26 anos, 6 dias depois da morte da esposa. Catarina tinha 21 dias de nascida. E a causa da morte? Excessos. Ele adoeceu por excessos. Essa é a figura do pai. Os Médici, que é a família do pai,
como foi dito, não tinham boa linhagem, mas eles souberam estabelecer conexões poderosas com os reinos da Europa, principalmente a família Valois e a Igreja Católica. Tanto é que 4 membros Médici tornaram-se papas. Como nós vimos, Catarina tornou-se órfã ao nascer e ela foi cuidada imediatamente por sua avó paterna. Após o falecimento de sua avó, ela ficou sob os cuidados de uma tia paterna. E depois, o tio, Papa Leão X, ele planejou casá-la com o primo, porque na cabeça dele, Florença precisava ter este casal governante que traria poder. Só que ele acabou não concluindo, o seu plano, porque ele morreu de malária. Outro papa, tio de Catarina, Clemente VII, ele assumiu a criação de Catarina, só que o seu pontificado foi um dos mais turbulentos da Europa. Tinha muita polêmica, grupos opositores, pessoas que queriam derrubá-lo, e Catarina chegou a ser sequestrada, capturada. No momento de muita crise, ela ficou exilada em 3 conventos. Ela tinha 8 anos e até os 11 anos eles passaram por maus bocados. O grupo opositor era muito violento e desejava que Catarina fosse exibida como um troféu. Eles queriam que ela fosse assassinada, estuprada, assassinada, e que o seu corpo fosse amarrado nas muralhas da cidade como um troféu. O tio conseguiu vencer essa guerra, essa rebelião, e ele tratou logo de procurar um marido para Catarina. Ela tinha 11 anos na época. O casamento aconteceu quando Catarina tinha 14 anos. Ela se casou com Henrique II de Valois. Ele era duque de Orleans, filho do rei da França. Ela deixou a Itália para morar na França, que era o país do marido. Henrique foi um prêmio para Catarina. Essa foi a declaração do tio Papa, que disse ter feito um excelente acordo político. Ele achava que mesmo Catarina sendo rica, a sobrinha tinha uma origem modesta e precisava de um marido com sangue nobre. Aqui a foto do casamento. Só que aconteceu um problema no meio do caminho. O tio, Papa Clemente, faleceu e não pagou o dote, gerando reclamações de que o casamento foi um mau negócio. Se foi vista como uma estrangeira sem importância, Catarina soube reverter a situação, mostrando sua inteligência, perspicácia e graciosidade. O marido foi muito infiel. Durante muito tempo, ele apresentou inúmeras amantes, ele não escondia isso dos seus súditos, mas mesmo assim Catarina aprendeu a amar o marido. Aos 17 anos, com 3 anos de casamento, Henrique tomou como amante uma mulher de 38 anos, 21 anos mais velha que o casal. Ele a levou para morar no castelo principal, exilando sua esposa em outra residência. Ela e o marido tinham a mesma idade. Ela e o marido, neste período, tinham 21 anos, 17 anos, e a amante 21 anos mais velha. Foi uma humilhação muito grande para Catarina. Quando ela se casou, o marido era o segundo filho na linha de sucessão. Portanto, se o pai dele morresse, ele não seria o rei, seria o irmão dele mais velho. Só que com a morte prematura do irmão, ele passou a ser o primeiro na linha de sucessão. E ele tinha 17 anos quando isso aconteceu. Demoraria ainda mais 11 anos para que o pai morresse e ele se tornasse rei. Só que a partir do momento que ele se tornou o primeiro na linha de sucessão, começaram as pressões para que ele tivesse um herdeiro, porque ele já estava casado há 3 anos. E ele demorou 7 anos para ter seu primeiro filho com Catarina. Foi realmente 7 anos de desespero, porque ela não conseguia engravidar e ele, o marido, suspeitava de que ela fosse infértil. E a infertilidade da esposa poderia ser um motivo para ele pedir o divórcio. Então ela sofreu muito, ela foi humilhada,
e ele quase resolveu esse divórcio. Acabou tendo filhos fora do casamento com as amantes. Catarina teve 10 filhos, gerou bebês frágeis, quase todos doentes e alguns desfigurados não sobreviveram. Ela perdeu 3 filhos ainda pequenos. Henrique tornou-se o rei da França quando o casal possuía 28 anos de idade. Estavam casados há 14 anos e o seu primogênito estava com 4 anos. Catarina era prática, esclarecida e muito culta. Ela era uma mulher muito à frente de seu tempo. Ela construiu uma imagem de mulher austera, zelosa e virtuosa. Encontrou consolo e orientação em seus livros. Contou com a ajuda de astrólogos, interessou-se pelo oculto, relacionando-se com adivinhos. Ela tinha 36 anos quando leu os almanaques de Nostradamus. Naquela época ele começou a fazer previsões sobre a família real e ela ficou interessada. Ela também tinha premonições e a aproximação com Nostradamus permitiu que Catarina revelasse ao novo amigo suas premonições. Nostradamus, na época, ele era médico, astrólogo e vidente, figura respeitada na França. Nostradamus tinha medo de ser perseguido pela Inquisição. Só que naquela época, nem a profecia, nem a astrologia se enquadravam nessa categoria para ser herege. Ele só estaria em perigo se ele praticasse a magia, e não era o caso. Aos 26 anos de casamento, após 26 anos de casamento, ela ficou viúva. Ela tinha 40 anos de idade e tinha 6 filhos menores de idade. Ela deparou-se com um reino para ser preservado. Segurança de seus filhos estava ameaçada, porque os nobres queriam tomar o poder, já que ela era uma viúva indefesa. 3 dos seus filhos corriam risco de vida, poderiam ser assassinados, envenenados. Ela manteve-se firme como conciliadora de conflitos, mas ela não conseguiu evitar a primeira guerra religiosa em 1562, 2 anos apenas após o marido ter falecido. Ao todo foram 8 guerras religiosas até o fim do século XVI. Aqui ela já com mais idade. E na França, tem que ficar muito bem esclarecido, os valores morais e o respeito à vida humana eram desprezados. O país estava à beira da guerra civil. Os nobres não respeitavam a coroa e havia divisão entre católicos e protestantes. Catarina viveu para coroar 3 filhos, 2 deles coroados enquanto ainda eram adolescentes. Foi inevitável que ela assumisse o trono. Ela acabou governando, pelos filhos. Ela possuía grande poder de persuasão, mas na realidade ela era uma mulher muito inteligente. Ela observou durante muitos anos o que acontecia durante o reinado do marido. Ele não dividia nada com ela, nenhuma informação, mas ela era muito esperta, muito madura e inteligente e compreendia a política e a religião. Então não foi difícil para que ela assumisse esse papel. Influenciou bastante os seus filhos, mas Carlos IX foi o mais manipulado. E eu vou pedir para vocês que prestem atenção nesse nome, Carlos IX. O primeiro filho a se tornar rei da França foi o Francisco II. Ele só tinha 15 anos e na época Catarina tinha 40. Ele só reinou 1 ano e 5 meses. Morreu por uma otite, uma complicação de uma dor de ouvido, processo infeccioso. O segundo filho a tornar-se rei, Carlos IX, ele só tinha 10 anos de idade. Catarina 41 e ele reinou por 13 anos. Então ela ajudou o filho de 41 a 55 anos de idade e ele morreu de tuberculose aos 23 anos. E o terceiro filho foi Henrique III, rei aos 23 anos, o único maior de idade. Catarina já estava com 55 anos. Ele reinou por 15 anos e morreu aos 38, esfaqueado por um monge. Catarina faleceu 8 meses antes do filho falecer.
Catarina não se deixava guiar por crenças religiosas nem convicções ideológicas. Ninguém fazia a cabeça dela. Ela não era manipulável. Ela não era uma pessoa que ouvia fofocas e se deixava levar. Ela era católica, aderiu à Igreja de Roma, mas ela estava aberta às discussões sensatas que pudessem resolver as diferenças entre católicos e protestantes. Ela não era uma pessoa que levantou uma bandeira e que desejou que os protestantes fossem realmente desconsiderados. Isso não aconteceu. Quando ela tinha 47 anos, em 1566, com o poder de persuasão no reinado de Carlos, ela convenceu o filho a ter Nostradamus como seu conselheiro e médico. Catarina passou a ser cobrada dos dois lados. Os católicos diziam que ela dava liberdade demais aos protestantes. E os protestantes reclamavam dizendo que ela não trabalhava para que eles atuassem, para que os católicos os respeitassem e para que eles pudessem ter um papel na sociedade. Então ela tinha pressão dos dois lados. Nós precisamos pensar hoje com bom senso, com cautela, em dois momentos para Catarina. Um grupo a chama de má e alega que ela foi vítima de suas próprias armações, que ela pagou pelas terríveis circunstâncias, provou do próprio veneno. Um grupo acha muito bem feito o que aconteceu com ela, que ela tinha mesmo que passar por tudo que passou e chegar à ruína. Outro grupo imagina que ela foi forjada em seu próprio tempo. Ela tornou-se forte e destemida porque a época exigia que ela fosse. Ela era uma sobrevivente, corajosa e destemida. Ela não tinha outra escolha. Se ela não fosse assim, os filhos morreriam um a um. E ela perderia essa posição de viúva do rei. A França seria assumida por outro grupo, por outra família de poder. Os 3 filhos, com reinados ineficazes, ajudaram a impulsionar as consequências assustadoras das guerras religiosas. Isso não tem como tirar das costas de Catarina. Ela acaba realmente respondendo por isso. Só que nós temos que levar em conta que é muito pouco provável que seus 3 filhos tivessem permanecido no poder se não fosse por ela. Por isso é chamado de a Era Catarina de Médici. Ela teve o seu papel nisso tudo. O massacre da noite de São Bartolomeu faz parte da história, é uma história sangrenta, aconteceu em 24 de agosto de 1572. O período que a Europa vivia era a Inquisição Espanhola e as guerras religiosas na França. Catarina estava com 53 anos. Por que este nome? Porque a Igreja Católica comemorava o dia de São Bartolomeu, um santo católico. Catarina tomou conhecimento de um golpe de Estado que estava sendo planejado pelos protestantes, que queriam tomar o poder e matar a família real. Imagine você receber a notícia de que o castelo seria invadido e de que sua família inteira seria morta. Foi um choque. Havia um tratado de paz de 1570, assinado 2 anos antes, pelo qual a família real oferecia trégua aos protestantes. Então há quem diga que ela traiu este tratado de paz, mas ela pensou em primeiro lugar que todos seriam assassinados. Catarina de Médici, com o intuito de proteger sua família, antecipou-se ao ataque e induziu o filho rei Carlos IX, com 22 anos, a conter a rebelião que estava por vir. A história usa a palavra induziu. Pode ser que ela tenha aconselhado. Há de se ter bom senso. A chacina foi cruel, saiu do controle, foi um verdadeiro massacre. Durante um mês inteiro, Carlos deu ordens aos seus homens para que evitassem o ataque dos protestantes. Evitar acabou sendo matar. Então acabou acontecendo uma chacina, foram cerca de 100.000 mortes, e isso mancharia para sempre a imagem de Catarina.
que ela trabalhou tanto, né, para construir. O rei sofreu com a decisão dessas mortes, em estado de perturbação, tomado pelo remorso e culpa. E é óbvio que ele acusou a mãe. Ele morreu após 1 ano sem perdoar a mãe. Morreu em perturbação, com raiva, desejando vingança. Essa decisão da família real gerou compromissos reencarnatórios, dívidas que precisariam ser reparadas. Espíritos desencarnados buscavam vingança. O filho buscava vingança contra a mãe, os mortos protestantes buscavam vingança contra Catarina e contra o filho, mas Catarina ainda teria pela frente mais um reinado, o último filho, o Henrique III. Catarina de Médici, a rainha-mãe, faleceu aos 69 anos, em janeiro de 1589, no ano que ela completaria 70 anos. Prestem atenção também, outra observação, mês de abril, né? Ela faria aniversário em abril. Ela foi vítima de uma bronquite pulmonar. Mais uma observação, ela tinha os pulmões doentes. Após 8 meses de sua morte, com o assassinato do seu terceiro filho, o último rei da família, deu-se por encerrado quase 3 séculos de domínio da família Valois. Iniciou nesse período a dinastia dos Bourbon. Então, por aqui, a gente encerra a história da Idade Média e vamos fazer as últimas reflexões. As rainhas mães, elas tiveram que lutar contra difamações e calúnias para proteger os filhos, principalmente em relação à integridade física. De um lado, críticas, de outras, qualidades não retratadas que nessas últimas biografias nós conseguimos, elencar. Quais são as críticas históricas? Ela era uma envenenadora, ela era promotora de intrigas, ela era uma fanática religiosa, verme de túmulo da Itália, rainha negra, madame serpente, ávida pelo poder, vingativa, cruel e perversa, personalidade fria e calculista, dominadora e monopolizadora do poder, maquiavélica, agressiva, ciumenta. Quando Catarina desencarnou, além de suas culpas e remorsos, além da dor de não ter feito mais por seu país, que ela aprendeu a amar, ela aprendeu a amar a França, aprendeu a respeitar a França. Ela ainda ficava ouvindo todas essas críticas, deixando-a mais ainda em estado de perturbação. Quais são as qualidades? Sua família italiana era sim especialista em venenos. Ela não. Há quem diga que ela levou a fama, que ela não envenenava ninguém. Ela declarou não concordar com a violência, ela repudiava a ignorância, queria que as pessoas aprendessem, que as pessoas se tornassem cultas, porque ela viu o que isso fez com a vida dela, quanto isso ajudou ela. Nunca traiu o marido, manteve-se fiel mesmo após sua morte. Amor incondicional pelos filhos que nunca retribuíram na mesma medida. O seu foco, sua vida e sua existência se resumiram em lutar pela sobrevivência dos filhos, da sua dinastia e da França. Ela era uma estrangeira, ela aprendeu a amar o país que a recebeu. De cultura e inteligência refinada, ela trouxe influências para a França. Durante o período que ela se casou e foi morar na França, eles não usavam talheres, eles comiam com as mãos. Ela introduziu os talheres, ela introduziu alimentos, ela levou da Itália um molho bechamel, pato com laranja, cebola, sopa de cebola, crepe e omelete. E hoje os franceses falam que são criações deles. Introduziu a perfumaria. Ela levou o seu perfumista italiano, Renato Bianco, que ensinou a arte aos franceses. Ainda que os franceses tenham iniciado essa arte, ela foi aprimorada graças a Catarina. Mas, infelizmente,
as qualidades não são retratadas e hoje ela está entre a lista das rainhas loucas, das rainhas que só fizeram coisas ruins. Né? É muito triste que a gente não tenha equilíbrio, bom senso e que a gente possa considerar que todos nós, né, somos bons e somos maus também. Agora, saindo da Idade Média, vindo para Minas, nasce Maria Modesto Cravo, em 16 de abril de 1899. Olha o mês de abril aí. Mais um nascimento em abril. Desta vez em Uberaba, Minas Gerais. Nasceu novamente católica. Só que, antes de completar 11 anos de idade, o seu pai já estava envolvido na fundação do Centro Espírita Uberabense. Antes de completar 14 anos, né, quando ela tinha 14 anos, a mãe faleceu. Dentro de 1 ano e meio, o pai casou-se novamente e teve mais 13 filhos. Ao todo, 20 filhos. Ela teve 19 irmãos. Se casou muito cedo, aos 16 anos, ela já estava casada com um sargento da Polícia Militar, aqui ao lado do marido, e ele era um homem muito disciplinado e estudioso, e ela, sendo de Uberaba, ele não conseguiria continuar os estudos em Uberaba. Então foi necessário que eles morassem em Belo Horizonte para que ele pudesse continuar os estudos, tanto é que chegou a major. Após 1 ano de casamento, com 17 anos ela teve o primeiro filho. Ao todo foram 7 filhos e ela também passou pela dor de perder 3 filhos. A gestação ocorreu dos 17 aos 26 anos, praticamente um filho por ano. Quando ela tinha 18 anos, 2 anos de casada, com uma filhinha de 1 ano, ela começou a sofrer com a influência dos espíritos obsessores. Para o marido, era um desequilíbrio físico e mental, mas para a providência divina, eram meios de chamá-la para a tarefa mediúnica. Era a espiritualidade lembrando ela do compromisso que ela assumiu. Neste momento, ela poderia reparar os erros da encarnação anterior, quando ela foi Catarina de Médici. Acolheria os espíritos com quem cometeu erros, causou desespero e dor. A medicina não conseguiu ajudá-la, porque além dos transtornos mentais que ela tinha, uma das pernas, a perna esquerda, parecia ser uma gangrena. E um médico assustou-se quando viu a perna preta. Aqui fala roxa, mas diz que a perna chegou a ficar preta, escureceu. E um dos médicos sugeriu que amputasse. Se naquele momento a família não tivesse bom senso e buscasse atendimento espiritual, ela teria perdido uma perna. O tratamento espiritual. O marido foi orientado a retornar para Uberaba, eles estavam residindo em Belo Horizonte, e procurar por um médium em Sacramento, que era uma das cidades vizinhas, que era conhecido por curar pessoas de perturbações que a medicina não conseguia ajudar. O nome dele? Eurípides Barçanufo. Eurípides tinha 37 anos. Isso ocorreu em 1917. Ele era 19 anos mais velho que Maria Modesto. Ele identificou a doença, ele pediu ao marido que deixasse a esposa aos cuidados dele, assim ela permaneceu por 20 dias e ele iniciou o tratamento. Ao mesmo tempo em que tratava Maria Modesto, introduzia ela no espiritismo. Começou a ensinar a ela o que era o espiritismo, o que era espírito obsessor, por que ela adoeceu, como evitar a doença. Portanto, a gangrena não passava de uma atuação de um espírito obsessor e banhando esta perna com água fluidificada, a doença desapareceu. Ele deu orientações a Maria Modesto que voltasse à sua cidade natal, que voltasse para Uberaba e começasse a trabalhar junto à doutrina espírita. Disse que o seu mentor espiritual seria São Vicente de Paulo. Eurípides desencarnou 1 ano depois dessas orientações.
o mundo estava vivendo o surto da gripe espanhola, influenza. E ele, como era um trabalhador, ele acabou se contaminando, porque ele ajudou muito as pessoas, né, que adoeciam em sua cidade. Ele se dedicou muito ao trabalho ao próximo e ele acabou falecendo. Desencarnado, ele passou a ser um dos mentores dela. Assim como Bezerra de Menezes, o anjo Ismael, o guardião do Brasil. Trabalho de Maria Modesto. Vocês imaginem alguém que acaba de receber informações sobre o Espiritismo. Nós estamos nesta casa há 12 anos. Alguns são espíritas há menos tempo. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós acompanhamos manifestações e ainda assim não nos sentimos capacitados para a tarefa. Né? Se você chega para alguém e fala, você está incumbido de tal tarefa, de imediato a pessoa vai hesitar. Será? Será que eu dou conta? Imaginem Maria Modesto tendo ficado só 20 dias com Eurípides Barçanufo, tendo acabado de conhecer o Espiritismo, dando conta de uma tarefa. Então, de imediato, ela começou um trabalho discreto, em casa, através de psicografia. Bezerra de Menezes escrevia através dela receituários médicos para ajudar as pessoas enfermas que necessitavam de remédios de homeopatia. Então, as pessoas iam até o portão, identificavam-se com uma doença, com um distúrbio, e ela chamava para dentro, recebia a orientação de Bezerra de Menezes, fazia um receituário, a pessoa saía, comprava a medicação e voltava depois para dizer que estava curada. Como esse trabalho começou a ser divulgado de boca em boca, como ele começou a ficar famoso, pessoas que não conseguiam estar em Uberaba começaram a mandar cartas. E ela se viu recebendo milhares de cartas, pediu orientação e recebeu a orientação de que era para responder as cartas. Os receituários seriam feitos mesmo para quem morava longe. Isso acontecia com pessoas do Triângulo Mineiro, de Goiás e depois de todos os cantos do Brasil. Então aqui, como nós já dissemos, os seus mentores principais são Vicente de Paula, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Após 2 anos de iniciar os trabalhos, ajudando as pessoas com receituário, o pai de Maria Modesto comprou um prédio ao lado de sua casa. Era simples, era algo, né, que poderia facilitar o trabalho dela, porque ela poderia estar ao lado de um local que teria as portas abertas para atendimento ao público. Esse atendimento ao público, ele foi o primeiro realizado em Uberaba. Então ele acabou ficando famoso, acabou fazendo burburinho na cidade, o que despertou a indignação das senhoras católicas. Por quê? Ela era a esposa do major, naquela época ainda não deveria ser major, ele ainda estava estudando, recebendo suas patentes, mas ela era uma pessoa respeitada. E as senhoras com quem ela não tinha relações começaram a divulgar que ela não era mais digna de ser respeitada, porque ela agora era espírita. Depois de 2 anos de trabalho no ponto, ela implantou o Natal dos Pobres, onde ela prestava assistência aos cegos, aos presidiários, às famílias pobres e enfermas e visitas ao leprosário. O Natal dos Pobres foi comemorado por 10 anos. Aqui é uma das fotos. E como espírita, como era a mediunidade de Maria Modesto? Ela era médium passista, médium de cura, médium de psicografia, médium de psicofonia, que popularmente é chamado de incorporação, médium de desdobramento e também evangelizadora. Em Uberaba, começou a aumentar o número de pessoas obsidiadas. Quem não era espírita não sabia nem o que era essa palavra. Chamava de loucura mesmo. Pessoas loucas, pessoas psiquiátricas. E por recomendação do espírito do Dr. Bezerra de Menezes,
eles concluíram que era muito importante, muito necessário construir um sanatório. Ele seria um sanatório espírita, porque, sendo espíritas, eles acreditavam que a desobsessão seria muito importante neste processo de tratamento. Neste momento, Maria Modesto tinha 34 anos e ela já trabalhava no movimento espírita há 16 anos. Ela recebeu a planta do sanatório de forma mediúnica. O sanatório foi inaugurado em 1933. Ele existe até hoje e, entrando na internet, buscando novamente dados da pesquisa, nós nos deparamos que ele já não se chama mais Sanatório Espírita de Uberaba. Hoje ele se chama Instituto Maria Modesto Cravo e ele está com as portas abertas há 89 anos. Ele hoje mantém convênio com o SUS. Aqui uma foto do período em que ela ajudou na construção. E imaginem vocês, você recebe uma mensagem de que você tem que construir um sanatório. O dinheiro não cai do céu. O sanatório era um prédio grande. Neste exato momento, ela estava sendo hostilizada por metade da cidade que achava que ela era indigna. De onde viria esse dinheiro? Então ela precisou ser firme, ter fé e acreditar que essa obra seria colocada em pé. E assim aconteceu. Apareceram apoiadores, apareceram doadores. Neste momento, com a grandiosidade dessa obra, já não dava mais para manter as portas abertas do ponto Bezerra de Menezes. Então, por este motivo, ele foi fechado. E ela precisou contar com uma parceria muito importante de um diretor clínico, Dr. Inácio Ferreira. Ele era 5 anos mais novo que ela, ele estava com 29 anos de idade, era uberabense, mas estudou medicina no Rio de Janeiro. Declarava-se materialista, não acreditava em nada do que ela falava sobre espiritismo. E ele limitava-se a tratar os pacientes de transtorno mental sob a ótica da medicina tradicional. E assim o fez. Demorou só 1 ano para que ele se convertesse. Por quê? Ele era muito observador. E durante o dia, o trabalho transcorria normalmente. Aos pacientes, a medicação, o acompanhamento, receituários, atendimento às famílias. Mas à noite aconteciam as sessões mediúnicas de desobsessão. Ele foi convidado e não se recusou, já avisando, não sou espírita e não tentem me converter. Mas ele foi. E lá ele pôde observar mais de perto, ele pôde fazer anotações, ele pôde